Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16, que trata sobre a coesão referencial e é o primeiro capítulo do livro 3, tá bem? Então vamos lá, vamos começar. Coesão textual. Retome o primeiro parágrafo da matéria apresentada na seção Estudos do texto. Então, esse parágrafo está aí. Provavelmente, um dos dados mais estarrecedores que a diretora e roteirista brasileira Stella Renner aponta em seu documentário sobre obesidade infantil, Muito Além do Peso, é o consumo de refrigerantes por crianças com menos de um ano. 56% delas o fazem no país. Com que frequência você costuma tomar refrigerante? Aí a resposta é pessoal, mas espero que vocês não estejam tomando muito refrigerante. Segunda pergunta: quais seriam as opções mais saudáveis para substituir os refrigerantes? Então, gente, olha só. Os sucos são mais saudáveis, desde que não sejam industrializados e repletos de açúcar e conservantes, ok? É importante também que eles sejam frescos, ou seja, que eles sejam produzidos próximo ao momento do consumo. Então, a gente tem que tomar cuidado com o suco, por exemplo, porque não significa que só porque é suco é mais saudável, né? Os sucos industrializados, por exemplo, se tomados em excesso, também não fazem bem para a saúde, tá bom? Observe as palavras destacadas no texto. Quais são? O fazem, né? Que termos do texto elas retomam ou substituem? Então, gente, olha só. Stella Renner aponta em seu documentário sobre obesidade infantil Muito Além do Peso é o consumo de refrigerantes por crianças com menos de um ano. 56% delas o fazem no país. O fazem o quê? O que elas fazem? Elas têm o consumo, né, têm o hábito, ou seja, têm um consumo de refrigerantes. Então, elas estão retomando, elas estão substituindo o quê? Consumo de refrigerantes, ok? E por que o autor optou por fazer essa substituição? Simplesmente para não repetir consumo de refrigerante. Então, ele usa o fazem para fazer uma referência a consumo de refrigerantes e evitar repetição no texto. Porque se a gente lê um texto muito repetitivo, esse texto fica pobre. Até porque nós estudamos sinônimos, né? Ou seja, palavras que apresentem o mesmo, que é importante usar palavras que apresentem o mesmo significado. Para quê? Para evitar a repetição. Então, continuando. Um texto, como você já sabe, não é apenas uma soma de palavras. Então, quando você escreve, você não vai simplesmente adicionando palavras de maneira desordenada. E também você não vai criando frases isoladas. Além das relações lógicas que promovem a organização das ideias expressas, também é necessário que haja uma relação entre as palavras, frases e orações que o compõem. A conectividade entre os termos de um texto recebe o nome de coesão textual. Podemos estabelecer a coesão por meio de palavras que fazem referência a outras, como a gente acabou de ver, o fazem, né? Chamada de coesão referencial. Então, o que é a coesão referencial? É quando a gente usa palavras que fazem referência a outras para evitar a repetição. Ah, eu só tenho a coesão referencial? Não. A gente tem outra coesão, mas hoje nós vamos estudar a coesão referencial, tá? Então, voltando. Podemos estabelecer a coesão por meio de palavras, assunto de hoje, que fazem referência a outras, chamada de coesão referencial, e palavras que estabelecem uma conexão entre as sequências textuais, mecanismo chamado de coesão sequencial. Então, a coesão sequencial ainda será por nós estudado. Então, a gente vai, por enquanto, focar na coesão referencial. Neste momento, trataremos apenas das formas de coesão referencial. Então, vamos aos exemplos. A coesão referencial por substituição gramatical. Vamos lá. A coesão referencial se relaciona aos elementos empregados na construção de um texto que não podem ser compreendidos de forma isolada, havendo necessidade de resgate de outros termos. Para tornar um texto mais coeso, podemos substituir um elemento gramatical do texto por outro, desde que eles apresentem sentidos equivalentes, ou seja, sentidos iguais. Como assim, professora? Vamos lá. Stella Renner aborda em seu documentário questões alarmantes sobre a alimentação infantil.
Então, gente, olha só, nós temos ali Stella Renner, né? Um substantivo próprio, o nome de uma pessoa. Então, a gente tem ali o nome dela e o sobrenome dela. Aborda em seu documentário questões alarmantes sobre a alimentação infantil. Então, olha só, nós temos Stella Renner, substantivo próprio, e temos seu, que é um pronome possessivo, expressa posse, né? Mas ele também, o pronome possessivo não vai ser estudado somente lá na aula de pronome possessivo, mas também aqui na coesão referencial. Então, gente, olha só. O pronome seu, que está aí destacado, assim como também Stella Renner está destacado, né? O pronome seu retoma o nome de Stella Renner, que já foi citado. E por que que retoma? Por que que eu não uso simplesmente de novo o nome dela? Porque o discurso fica pobre, o discurso fica repetitivo. Então, o pronome seu está retomando o nome de Stella Renner, ok? Então, isso acontece para quê? Para evitar a repetição. Outro exemplo. Os dois apresentavam problemas de saúde. Ian e Eric precisaram de cuidados médicos. Então, a gente tem ali 2, que é um numeral, né? E temos Ian e Eric, 2 substantivos próprios, né? Então, olha só, os dois apresentaram problemas de saúde. Os dois quem? Ian e Eric. Então, percebam que primeiro eu usei o numeral, depois eu usei o substantivo próprio, certo? Então, o numeral 2 se relaciona aos nomes de Ian e Eric citados posteriormente. Ou seja, esse numeral 2 faz referência a quem? Ian e Eric, que foram citados depois, né? Essas trocas podem ocorrer por meio de retomadas ou antecipações feitas por pronomes, advérbios ou numerais, por exemplo. Então, no slide anterior, nós vimos que primeiro apareceu o nome, o substantivo próprio, né? E depois o pronome seu, e aí o pronome seu retomava o nome próprio. Agora a gente tem aqui 2, né? O numeral 2, que está se referindo a Ian e Eric, mas primeiro apareceu o numeral 2 e depois os nomes apareceram, ok? Então, olha só. Isso pode acontecer com pronome, com advérbio, com numeral, tá? Então, vamos lá. Pronome. Ian teve seus desejos atendidos por sua mãe, que não quis contrariá-lo. Então, vamos observar tudo que está em negrito, gente. Ian teve seus desejos atendidos por sua mãe, que não quis contrariá-lo. Então, olha só, os pronomes seu, sua e lo, né, que é o último, retomam o termo Ian. Então, Ian teve seus desejos. O desejo era de quem? Do Ian. Ian teve seus desejos atendidos por sua mãe. Mãe de quem? Ian, certo? Então, os pronomes seu, sua, e depois continua, né? Por sua mãe, que não quis contrariá-lo. Esse lo. Contrariar quem? Contrariar Ian. Então, os pronomes seu, sua e lo retomam o termo Ian, certo? Desejo de quem? De Ian. Sua mãe, mãe de quem? Ian. Contrariá-lo. Contrariá-lo, quem? Ian, tá? O pronome relativo, que, professora, não lembro o que é um pronome relativo. O pronome relativo tem o objetivo de retomar, de evitar a repetição. Então, se eu digo assim, o menino que veio aqui é inteligente. Então, ó, o menino que, esse que está fazendo uma referência ao menino. Então, eu uso o pronome para estabelecer essa coesão, para evitar a repetição, tá? Então, olha só. O pronome relativo que retoma o termo sua mãe. Ian teve seus desejos atendidos por sua mãe que está fazendo referência a quem? Sua mãe que não quis contrariá-lo, tá? Então, o pronome relativo que está retomando o termo sua mãe, tá bom? Advérbio. Vamos lembrar advérbio rapidinho. Então, por exemplo, se eu digo ele é muito inteligente, muito está se referindo ao adjetivo inteligente, com o objetivo de intensificar. Esse menino não é só inteligente, ele é muito inteligente. Então, tem o advérbio de intensidade, né? Se eu digo assim, não vou à festa, não, advérbio de negação, porque está negando. Advérbio de afirmação, sim, eu irei à festa. Então, estou afirmando, sim, advérbio de
A afirmação, né? Lentamente ele saiu de sala. Lentamente, advérbio de modo, a maneira como ele saiu, ok? Advérbio. Ali, em uma comunidade carente, o menino vivia. Então, olha só, ali, advérbio de lugar, né? Então, percebam que o advérbio ali antecipa a expressão comunidade carente. Então, ali faz referência a algum lugar. Então, esse ali já está antecipando, né? Comunidade, já está dizendo que eu vou fazer referência a um lugar. Primeiro eu usei ali, que é advérbio de lugar. Mas que lugar é esse? Uma comunidade carente. Então, o advérbio ali está antecipando a expressão comunidade carente. Numeral. Ian e Eric já apresentavam problemas relacionados à obesidade. Os dois respiravam com dificuldade. Os dois quem? Ian, Eric acabou não ficando em negrito, tá? Mas Ian e Eric, os dois respiravam com dificuldade. A palavra 2 aí, o numeral 2, está fazendo referência a quem? Eu tenho exatamente antes dois substantivos próprios, né? Então, eu só posso estar me referindo a esses substantivos, Ian e Eric. Então, o numeral 2 retoma os nomes Ian e Eric. Isso vai acontecer sempre? Sempre. Isso vai acontecer sempre. Comecem a reparar nos textos. Então, por exemplo, se eu digo assim, Marcela e Joana foram à festa. Elas gostaram, mas ninguém pode ir à festa agora, né, gente? Mas olha só, não é indicado, né? Mas Joana e Jéssica foram à festa. Elas gostaram do evento. Elas quem? Joana e Cláudia. Já até esqueci os nomes que eu falei, mas enfim. Joana e Cláudia, acho que foi. Joana e Cláudia. Elas, então, elas já é um pronome pessoal do caso reto, que está fazendo referência aos nomes que eu já tinha citado, né? Então, olha só, aí nesse slide a gente tem aqui, ó, pronome. Ah, professora, mas o pronome que está aparecendo aqui é o pronome possessivo, seu, sim. Mas o pronome pessoal do caso reto, elas, também consegue estabelecer coesão textual, beleza? Então é isso, gente. Vou pedir para que vocês façam os exercícios correspondentes ao assunto, tá? Vou colocar, escrever também. Tô falando aqui em vídeo, mas também vou escrever lá com um textinho que eu sempre faço, né? E vou colocar o gabarito, ok? Então peço que vocês primeiro, não olhem o gabarito primeiro, tá? Primeiro vocês têm que fazer as questões, depois vocês vão olhar o gabarito e aí em seguida vão mandar as dúvidas, tá? Por favor, falem tudo aquilo que vocês não entenderam e eu e a professora Reni estaremos disponíveis no nosso horário de aula para ajudá-los. Ok? Então é isso, alunos, bons estudos, espero que vocês compreendam e até mais!